Quem passou um ano aí abençoado? 2025 só está começando. Grandes coisas o Senhor ainda tem para cada um de nós. Amém? Glória a Deus por isso. João 4. Só para mim. João 4, 23. Ele diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Quem é o verdadeiro adorador, Senhor? Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque você está aqui hoje. Nós estávamos ontem, primeiro dia do ano, hoje o segundo dia do ano, e nós estamos aqui louvando ao Senhor. E é isso que Deus se agrada. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, queremos, ó Deus, te louvar, te adorar, Senhor, e continuar, ó Deus, rendendo graças a Ti, porque nós cremos que o Senhor é quem pode todas as coisas, é o Senhor quem nos dá a semente, é o Senhor quem faz produzir, ó Pai. Por isso, Senhor Deus, nós cremos, ó Deus, na provisão do Senhor, na proteção do Senhor, na cura do Senhor, ó Deus, na prosperidade que vem do Senhor. Nós já consagramos o ano de 2025 ao Senhor, ó Deus, assim como nós consagramos tudo que temos, tudo que somos, para que o Senhor possa governar e nos orientar conforme o Teu querer e a Tua vontade. Que o Senhor possa nos dar, Senhor, a direção de andarmos segundo o Teu propósito. Em nome do Senhor Jesus e todo o povo de Deus, diga aleluia. Podeis assentar em nome de Jesus. Verdadeiros adoradores, que adorem ao Senhor em espírito e verdade. Nós estamos fazendo um estudo. E que livro que nós começamos na semana passada? Livro de João. Glória a Deus. Amém. Obrigado, irmão. E nós falamos um pouquinho do livro, de João, na semana passada, daquilo que João fala. João, que ele é conhecido como discípulo do amor, aquele a quem Jesus amou. E a gente falou algumas coisas, alguns acontecimentos. Eu vou dar continuidade aqui, falando um pouquinho mais da vida de Jesus, a respeito daquilo que ele é, daquilo que ele foi e daquilo que ele ainda continuará sendo. Aleluia! Porque Deus, ele é um Deus vivo, e nós o adoramos por causa disso, porque ele provou o seu amor para conosco, morrendo na cruz pelo meu e pelos seus pecados. Por isso que Jesus, ele veio. E Jesus, ele falava de certa forma com todos que estavam ao seu redor, e ele usava de parábolas para poder falar com o povo. E ele falava que aquelas parábolas eram para que nem todos pudessem entender, mas ele dava as suas explicações àqueles que gostassem, àqueles que quisessem, àqueles que estavam próximos. É por isso que Jesus falava em parábolas, que às vezes as pessoas querem ouvir, mas não querem saber o sentido e o significado das coisas. Ou melhor, nós queremos ouvir sempre as coisas boas, aquilo que vem para nós, aquilo que acrescenta a nossa vida. E às vezes existem algumas coisas que Jesus falava através das parábolas, que eram palavras de correção, palavras de direcionamento. Eu acho que só está na frente a minha voz, mas... Então Jesus, ele falava em parábolas, e as parábolas, elas eram umas narrativas alegóricas e ilustrativas usadas por Jesus durante o seu ministério para transmitir ensinamentos espirituais e morais aos seus seguidores. E as parábolas nós precisamos sempre estar aprendendo com ela. E eu vou só citar alguns aqui bem rapidinho, para que a gente possa estar memorizando aquilo que Jesus falava. Jesus falou a parábola do bom samaritano, lá em Lucas 10, 30 ao 37. O bom samaritano, aquela pessoa que
faz o bem a outra pessoa, independente de quem seja. O bom samaritano, ele demonstrou ali para aquela pessoa que ele faz sem querer algo em troca. Ele faz independente de ser próximo a ele, de ser da família dele, de ser da raça dele. E o bom samaritano usou daquilo para poder socorrer aquele rapaz que foi roubado. A ovelha perdida, lá em Lucas 15, 4, 7, Jesus ele conta assim que não importa quantos estão vindo, ouvindo a palavra dele, ele veio por todos nós. E a ovelha perdida, ele diz assim: olha, ainda que eu tenha 99, guardadas, seguradas, já ouvindo e sendo alimentada por ele, por um bom pastor, ele ainda assim ele vai atrás daquela única ovelha perdida. Então nós precisamos sempre seguir o exemplo de Jesus e nós estarmos indo atrás daquelas ovelhas perdidas. Jesus ele conta isso através dessa parábola da ovelha perdida. No filho pródigo, aquela pessoa que gastou tudo o que tinha, querendo se aventurar, querendo ir em busca de algo que talvez ele imaginasse que fosse melhor do que aquilo que ele tinha ao lado do pai. Ele se cansou de viver as bases daquele trabalho, a base perto do pai, e um dia ele requereu, ele quis para ele, falou assim: olha, me dá a minha parte, dá tudo aquilo que é meu de direito, e eu vou usar, eu vou usufruir da forma como eu bem quero. Então o filho pródigo demonstra que nós precisamos aprender a confiar em Deus Pai, nós precisamos saber administrar bem aquilo que Ele nos dá. E o mais importante de tudo isso, é reconhecer o amor e o perdão de Deus para todos nós. O amor e o perdão de Deus, por quê? Porque ainda que a gente faça um monte de besteiras, ainda que a gente erre, e erra bastante, Deus ele olha para você assim, a hora que você se arrepende, na hora que digamos assim, a moeda, a ficha cai, como dizia antigamente, aí a gente olha para trás, poxa, eu vivia melhor quando eu estava ali naquele lugar, eu vivia melhor quando eu estava próximo do Senhor, eu estava melhor quando eu estava na igreja. Muitos acontecem que se desviam, vão para o mundo, experimentam coisas novas, acreditam que aquilo ali seja algo bom, e aí de repente acontece algo que não está dentro dos planos dele, ou algo ruim dentro daquilo que ele está fazendo, e aí vem o arrependimento. E o que mais Deus gosta de nós é que nós possamos nos arrepender de tudo aquilo que nós fazemos errado. É quando nós nos arrependemos que Deus ele olha para nós e fala assim: agora você pode vir, agora eu te pego, agora eu vou te proteger, eu vou te guardar, eu vou te ensinar. É assim que Deus age todas as vezes conosco, e o amor dele é tão grande, é tão imenso, que não importa o que nós façamos, sempre ele está de braços abertos, pronto para nos receber e nos dar o perdão. Ainda que não mereçamos, é de graça que nós vivemos. Outro dia eu estava falando com uma pessoa e ela explicando a respeito de Davi. E Davi ele pecou, ele errou, ele cometeu o adultério, ele colocou uma pessoa na linha de fronte para poder matar. E Deus ele falou assim: olha, eu vou te perdoar, mas aquilo que você fez tem consequência. E a consequência eu vou recair. O que você quer? Eu vou matar seus filhos? Eu vou contra o seu povo? Eu vou matar todos eles? E aí começou uma certa guerra de filho querendo matar a Davi. Davi se arrepende, Deus perdoa, sim, mas ele sofreu bastante com as consequências que ele teve. E aí ela me perguntou assim: mas por quê? Tudo que nós vamos fazer, nós vamos ter consequências. Sim, nós vamos ter
as consequências para que nós possamos pagar por aquilo que nós fazemos? Sim. Eu falei, mas tem uma diferença naquilo que acontecia com Davi para aquilo que acontece conosco hoje em dia. É que ele ainda não tinha o Cordeiro Santo de Deus que veio ao mundo para sofrer por nós, para pagar os nossos pecados. E por isso nós vivemos hoje no tempo da graça. Vamos pagar por tudo aquilo que nós estamos fazendo. Teremos consequências? Sim. Mas Deus, Ele é tão bondoso que Ele deu o seu Filho para que Ele pudesse morrer por nós. Então essa é a grande diferença. Davi teve que pagar um alto preço por aquilo que ele cometeu. E nós nem sempre pagamos por tudo aquilo que nós fazemos. Quando nós nos arrependemos, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, e aí Jesus, ele fala assim, olha, eu já paguei um alto preço pela sua vida. Eu já paguei um alto preço por tudo aquilo que você fez. Portanto, eu já fiz o pagamento daquilo que você fez de errado. Então Jesus, ele chama assim, ó, venha da forma como estás, não tem problema. Eu te perdoo. E aí a gente começa a andar com Jesus no caminho certo. E quando nós começamos a andar com Jesus no caminho certo, as coisas vão mudando. Os nossos pensamentos, a nossa mente, as nossas ações. E é isso que faz a diferença de nós, enquanto cristãos, para aqueles que ainda não conhecem a palavra do Senhor. É a diferença como nós agimos, é como nós andamos, como nós falamos. Ainda que sejamos pecadores, mas a graça do Senhor, Ele superabundou a nossa vida. Aleluia! E assim, ele vai falando de algumas outras parábolas, né? Dos talentos, do vinho novo, do semeador, da lamparina, né? do amigo persistente, dos empregados, da figueira sem figos, daquele que não produz. Jesus, ele conta uma parábola, olha, toda figueira que não produz, ele vai ser arrancado. Ele conta essa parábola, significa que nós precisamos olhar para o Senhor, e aquilo que nós aprendemos, nós precisamos buscar, ensinar outras pessoas. Nós precisamos buscar outras pessoas que ainda não conhecem a palavra do Senhor. Para quê? Para que ela também possa ver, conhecer e fazer parte do corpo de Cristo, parte da igreja, ser um membro efetivo daquilo que Cristo quer que nós façamos. Por isso, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, fazer discípulos do Senhor Jesus. É isso que ele nos prega, né? Quando ele fala que a figueira sem figos, sem folha, ela vai ser cortada. E tem outros aqui, a construção de uma torre, o fariseu e o cobrador de impostos, o retorno do proprietário, a semente que cresce, a divisão do joio, do trigo, a separação daqueles que realmente estão dentro da igreja e daqueles que vivem o Evangelho, independente de onde estejam. Porque tem muita gente que está dentro da igreja, se misturando o joio e o trigo. Para quem conhece um pouco, as sementes são parecidas, né? Quase idênticas, mas a diferença é que uma não produz nada, muito pelo contrário. A diferença do joio e do trigo, nós temos que saber diferenciar isso aí. Então Jesus, ele conta tudo isso para que a gente possa ter em mente aquilo que ele queria ensinar aos seus discípulos, ensinar aquilo que ele vivia, ensinar aquilo que ele estava fazendo. O empregado mau, Mateus 18, 23 e 24, os trabalhadores do vinhedo, esses trabalhadores do vinhedo, salvo engano, assim, o empregador, ele pegava as pessoas para trabalharem e contratavam as pessoas ali por um determinado salário. E ali eles iam, trabalhavam, faziam suas coisas, e ele indo novamente, pegou um outro trabalhador e trabalhou, digamos assim, menos do que o outro. A gente tem que aprender algumas coisas com esse trabalhador, porque ele pagou igual para todos eles, e alguns ficaram descontentes, porque falaram assim, olha, eu trabalhei mais que ele, eu trabalhei aqui o dia todo, mas você pagou da mesma forma. E assim acontece conosco.
que nós costumamos reclamar daquilo que nós estamos recebendo, daquilo que nós estamos ganhando, ao passo que o empregador fala assim: olha, a seara é minha, o vinhedo é meu, eu pago do jeito que eu quero. Nós precisamos aprender isso, que nós temos que trabalhar, dar o nosso melhor sempre, para que nós venhamos receber o melhor do Senhor. Às vezes a nossa recompensa não vai ser aqui, não vai ser agora, ou não vai ser no emprego atual ao qual você se encontra, mas faça bem feito, porque se aquele lugar não está te reconhecendo, saiba que o teu fruto vai vir em algum outro lugar. Alguém vai ver aquilo que você está fazendo. A melhor coisa que existe é quando nós pegamos alguma coisa para fazer e nós fazemos bem feito. As pessoas vão reconhecer, as pessoas vão gostar de poder falar contigo, de pedir o teu trabalho. Por quê? Porque eles sabem que você está dando o seu melhor. E a Bíblia diz assim: tudo quanto vier na tua mão, faça bem feito. E assim nós precisamos fazer tudo que nós vamos fazer, nós precisamos entender que nós precisamos fazer bem feito. Aí tem umas outras parábolas das 10 virgens, daquelas prudentes, das ovelhas, das cabras, da mulher samaritana, conforme disse. E assim Jesus, ele pregava, ele ensinava para as pessoas, de forma que ele não falava diretamente, mas ele ensinava através de histórias, de contos em que ele demonstrava para a pessoa tem que pensar, tem que raciocinar, tem que aprender, tem que tirar uma conclusão da sua própria cabeça, da forma como Jesus gostaria que você fizesse. E hoje eu acredito nisso. Jesus, ele não vai diretamente falar assim: olha, fulano, faça isso, fulano, faça aquilo. Deus, às vezes, ele não vai agir diretamente contigo, ainda que ele possa. E tudo aquilo que nós pedirmos, ele vai te dar condições de você aprender ou fazer. Por isso que tem coisas que nós precisamos aprender a pedir, né? Tem muita gente que pede paciência. E quanto mais paciência você pedir, mais tribulação você vai ter. Por quê? Porque a forma que Deus está te dando para você ter paciência é você aprender a lidar com as situações, com os problemas do dia a dia. Às vezes nós estamos num apuro do dia a dia, nervoso, e aí é constante. O segundo dia de trabalho hoje, quer dizer, o primeiro dia de trabalho do ano, parece que todo mundo se levantou alvoroçado, para mim, no meu caso. Eu falei: Jesus, começou o ano agora, relaxa, calma, porque veio um monte de coisa, assim, parece que o pessoal passou o final de semana, emendou com 31 para primeiro, e aí veio um monte de coisa. Eu falei: oh Jesus, tem misericórdia de mim. Mas é assim, Deus, ele vai nos dar situações para que a gente possa então aprender a lidar com todas as coisas. E aí nós vamos sair de todas elas pedindo graça ao Senhor. Fala: o Senhor está me dando e essa tarefa, então nós precisamos aprender a lidar com elas. Amém? Então Jesus ensinava através dessas parábolas. Jesus realizou vários milagres. Nós vemos aí através dos livros de Marcos, Mateus, Lucas, e agora nós estamos vendo João. Os milagres de Jesus, eles eram relatados no Evangelho do Novo Testamento. Então são eventos extraordinários que demonstram o poder divino de Jesus, os aspectos da sua missão. Alguns milagres que Jesus fez, como nós mencionamos na semana passada. O primeiro milagre de Jesus foi a transformação da água no vinho, em João 2, de 1 ao 11. A cura do filho de um oficial, João 4, 46 e 54. Eu gosto de destacar essa questão da cura do filho de um oficial. E esse oficial, ele não era uma pessoa ainda, digamos assim, totalmente temente a Deus, mas por uma dificuldade, uma necessidade, ele foi até Jesus para que Jesus curasse o filho dele.
E tem coisas assim que Jesus vai fazer em nossas vidas, que nós precisamos ter fé bastante para poder pedir isso a Jesus. E Jesus, ele olhando aquela atitude daquele homem, então ele faz o milagre, ele cura o filho daquele oficial. E nem sempre ele vai estar presente, nem sempre, naquela época ele foi até o lugar, ele foi até o local. E tudo aquilo que nós precisamos hoje é acreditar e ter fé e pedir para que seja feito em nome de Jesus. E aquilo que nós temos, e aquilo que nós buscamos, aquilo que nós acreditamos em termos de fé, Jesus, ele diz assim, que se tiver um grão de mostarda, uma fé no tamanho do grão de mostarda, isso vai acontecer. Agora, cadê a nossa fé, né? Aquilo que nós estamos pedindo, aquilo que nós estamos orando, aquilo que nós estamos clamando, será que tem acontecido em nossas vidas? Será que está faltando algo? Quanto mais oração, mais poder, quanto mais intimidade, quanto mais nós buscarmos, mais Deus, ele vai responder a todos nós. Alguns outros milagres do Senhor Jesus: a cura do paralítico de Betesda, a primeira pesca maravilhosa, a libertação de endemoniados, a cura da sogra de Pedro, a cura do paralítico, a cura de uma mão ressequida. E assim nós temos vários milagres aqui acontecendo, e quase todos eles relatados entre os 4 evangelhos do Senhor Jesus. Milagres do Senhor Jesus, provas contundentes que nós temos hoje de poder falar a todas as pessoas que, olha, Jesus, ele tem a capacidade de poder fazer tudo aquilo que nós precisamos. A Bíblia ainda diz mais, né, que Deus, ele dá muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Pensamento, imagina, Deus, ele conhece todas as coisas, Jesus, ele pode fazer todas as coisas. Então Deus, ele faz muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. E assim Deus, ele trabalhava para que isso? Para demonstrar o seu poder. Ainda que as pessoas duvidassem, ainda que os fariseus estavam ali sempre questionando aquilo que Jesus estava fazendo, Jesus, ele realizava os milagres para que as pessoas pudessem então olhar e entender que ele era Deus. E ainda assim vivendo naquele meio, pessoas ali enxergando, né, a comunicação que não era como hoje, mas todo mundo se comunicava, e aonde Jesus chegava, as pessoas estavam sempre indo atrás dele. Por quê? Porque ouviam falar, porque sabiam que ele fez algo maravilhoso em determinado lugar. E assim nós precisamos anunciar o Evangelho todos os dias. Hoje, Jesus, às vezes a gente passa por determinadas situações dentro da igreja, e às vezes nós sentimos falta de alguma coisa, né? Estamos precisando, às vezes, de um avivamento dentro da igreja. Isso não é somente aqui, mas em todos os lugares. A igreja hoje tem sido, digamos assim, vista como uma forma diferente do que era há um tempo atrás. Aqui mesmo nós vemos assim, antigamente nós tínhamos processo de libertação, nós tínhamos aqui um processo de cura interior, né? Os nossos encontros eram pegados, às vezes a gente ia para lá, passava 2, 3 dias, voltava de lá, uma hora revigorado, fogo puro. As pessoas às vezes vão desanimando, e nós não podemos deixar que isso aconteça. Por quê? Porque a obra, ela depende de, não somente daquilo que nós fazemos, é lógico, a obra é de Deus, mas nós precisamos voltar a sempre a fazer aquelas coisas, a não ter, digamos assim, medo. As pessoas às vezes têm medo hoje em dia de poder impor as suas mãos e a pessoa ficar endemoniada. Quem já viu uma pessoa possessa, endemoniada? É brincadeira, mas assim, a gente fala assim, olha, eu estou precisando mandar umas pessoas endemoniadas lá para o culto, para ver se a gente começa a trabalhar um pouquinho mais. Às vezes é isso que nós estamos precisando.
pessoas que necessitam realmente, necessitam de uma oração, necessitam de uma libertação, e a gente tem que ter essa vontade, essa coragem, essa intrepidez. Por quê? Porque Jesus, Ele nos deu a autoridade, Ele nos deu essa autoridade, e nós precisamos trabalhar nisso aí. Aonde você tem ido buscar pessoas, aonde você tem falado do amor de Cristo, aonde você tem colocado a sua fé. Jesus, Ele resolveu, Ele fez, Ele realizou vários milagres, e nós somos testemunhas disso. O que nós precisamos é voltar a querer combater novamente, lutar com a arma que Deus nos dá, para que nós possamos viver novamente a intensidade do amor de Cristo, do poder de Cristo. Então, nas suas orações, lembre sempre de poder pedir: Senhor, aviva-nos novamente, aviva-nos. Senhor, manda uma unção, uma graça do Espírito Santo sobre nós. Envia, Senhor, algo maravilhoso em nossas vidas, de pessoas serem batizadas com o dom da alegria, com o dom do riso, com o dom de línguas. É um culto que nós precisamos avivar a todo momento. Então Jesus, Ele realizava muitos milagres, e Deus não mudou, Jesus não mudou. Aquilo que Ele era antes, aquilo que Ele fazia antes, Ele faz hoje, e Ele vai fazer eternamente. Amém, glória a Deus. Nós é que precisamos nos colocar à disposição. Senhor, eis-me aqui, use-me a mim. Nós precisamos disso. Outro dia nós saímos aí para fazer a campanha das cestas no Natal, e graças a Deus nós tivemos várias doações aí, e sobrou daquele evento, sobrou acho que umas 60 cestas para a gente distribuir. E aí a Miramar estava, mais alguns, tinham outros que não puderam estar aqui, e a gente falou assim: para onde nós vamos? E eu lembrei de um bairro onde a gente falou que a gente queria iniciar um trabalho lá. Nós fomos indo para Ponte de Ferro, Floresta da Mata, como que é? Flor da Mata. E nós chegamos lá, nós começamos a andar nas ruas, entregando. Parava num lugar, conversava, orava. Uma pessoa entregou a vida para Jesus, e teve 2 ou 3 que se reconciliaram com o Senhor Jesus. Isso é bom demais. Já valeu, uma pessoa entregando a vida para Jesus, já valeu todo o nosso trabalho de ter ido lá. Com chuvinha, chuva, lama, e assim a gente estava ali caminhando. Acho que foi orar lá, meio que balançou. O pessoal falou assim: é desses que a gente precisa para poder libertar, porque o melhor de tudo é a gente ver depois uma pessoa curada, salva e liberta. Aleluia! Isso é bom demais. Então, os milagres Jesus, Ele realiza para que a gente possa então sempre lembrar dele, daquilo que Ele veio fazer, daquilo que Ele veio nos mostrar, para que nós possamos então seguir novamente cumprindo com o Evangelho deles. Então tem vários milagres aqui, não dá tempo para a gente poder comentar. E agora a gente vai falar sobre o Jesus crucificado. É o que Ele fez. Ele cumpriu com as ordens que o Deus Pai tinha determinado para Ele. Então o que aconteceu na semana da crucificação de Jesus? Ele entrou em Jerusalém no domingo. Jesus, Ele montou em um jumento, e alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta de Cristo, Corpus Christi e tantos outros. Mas aquilo que aconteceu durante os dias que antecederam a morte de Cristo, tudo é reflexo daquilo. Apesar de que as pessoas um pouco
digamos assim, deturparam um pouquinho daquilo que é a palavra do Senhor, e aí as festas foram criadas. Hoje existem algumas que a gente considera, outras que a gente entra no meio, mas a gente não celebra, mas ainda assim aconteceram várias coisas. Então Jesus, a primeira coisa que ele fez no domingo é que ele entrou cumprindo a profecia daquilo que estava escrito lá em Zacarias. Ele entrou montado num jumentinho. Ele compartilhou a última ceia com seus discípulos. Na semana, ele compartilhou. A última ceia foi relatada pelos 4 evangélicos canônicos. Em Mateus 26, 17 e 30. Em Marcos 14, 12 a 26. Em Lucas de 22, 7 a 39. E em João de 13, João 13, do 1 até o João 17, 26. Então, na semana que Jesus ia ser crucificado, ele também ele compartilhou a ceia com os discípulos. Ceia essa que nós, simbolicamente representamos e falamos e fazemos todos os meses. Compartilhar a ceia do Senhor, lembrar daquilo que ele fez, do sacrifício que ele fez morrendo na cruz pelos nossos pecados. Ainda que nós possamos fazer uma breve lembrança todos os meses, na ceia do Senhor que nós praticamos no primeiro mês. Aliás, domingo é a ceia, Domingo agora é a ceia do Senhor. Não esqueça de trazer o seu alimento. Venha com isso. Aí nós compartilhamos, nós celebramos a ceia do Senhor. De que forma? Nós lembramos da morte dele no Calvário. Nós lembramos da morte dele na cruz. Uma outra coisa que aconteceu na semana em que Jesus foi crucificado, ele foi traído por Judas, um dos 12 discípulos. Ele foi traído por uma pessoa, por um amigo próximo. Então, Judas, ele não era um inimigo de Jesus. Aí nós precisamos entender por que às vezes acontecem coisas. Nós estamos tendo relacionamentos, às vezes as pessoas dão brechas, e as brechas elas são aproveitadas pelo inimigo para que você possa cair, para que você possa sair da linha, para que você possa se desviar do caminho do Senhor. Por isso que nós precisamos estar sempre vigilantes, nós precisamos estar sempre atentos àquilo que acontece. Às vezes as brincadeiras são coisas que a gente não leva muito a sério, mas lá na frente tem uma consequência. Então tudo que nós fazemos, ele traz uma consequência para nós. Então Judas, ele traiu Jesus, e o que traía tinha lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar, assim Jesus identificou, o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam, lá em Mateus 26, 48 a 50. Jesus, ele foi traído e foi identificado por uma pessoa próxima a ele com um beijo no rosto. Olha só que situação, é o diabo agindo no meio das pessoas, nas pessoas. Aí Jesus, ele foi traído naquela semana por algo que uma pessoa que conhecia, que aprendia, que estava junto com ele. Então nós podemos esperar tudo de todas as pessoas. Por quê? Porque se Jesus foi traído, imagina nós. É por isso que a nossa confiança, é por isso que tudo que nós fazemos, ele tem que estar focado no Senhor. Quando nós focamos no Senhor, nós não seremos assim pegos de surpresa, nós não seremos desapontados, ainda que a gente possa sentir, ainda que a gente possa verificar assim: poxa, eu não esperava isso de fulano, eu não esperava isso de cicrano. Mas saiba de uma coisa: tudo pode acontecer, mas Jesus jamais vai te deixar desamparado. Qualquer coisa, qualquer pessoa pode até te trair,
Um amigo que você nunca imagina que vai fazer algo contra você. Mas Jesus, Ele jamais vai te deixar. Esse é o propósito do Senhor. Ainda que Ele possa ser traído, mas Jesus, Ele não trai você jamais. Então Judas, ele recebeu 30 moedas de prata para poder fazer isso. Foi pago um alto preço. Na semana de preso, Jesus, ele foi preso pela multidão no meio da noite. Seus discípulos o abandonaram. A espada desperta contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. Lá em Zacarias 13:7. Então, às vezes, aquilo que aconteceu lá, né? Prenderam Jesus e todo mundo se dispersou. O primeiro impacto das pessoas que estavam seguindo Jesus, falando assim: olha, e agora? O que é que nós vamos fazer? E agora? Será que eu vou ser preso com ele? Será que eu vou sofrer da mesma coisa com ele? E as pessoas se dispersaram. Mas Jesus tem um propósito em todas as coisas. Ainda que a gente não consiga, às vezes, carregar um fardo, ainda que a gente não consiga, às vezes, suportar todas as coisas, todas as afrontas, mas Jesus, ele, ainda assim, ele perdoou os seus discípulos. E mesmo ele sendo preso, mesmo ele sendo maltratado, mesmo ele sendo crucificado, a palavra diz que ao terceiro dia ele ressuscitou, e depois ele foi ao encontro dos seus discípulos, ele apareceu em vários outros lugares, para que as pessoas tivessem a compreensão, a coragem, a força e a fé dele, para que ele pudesse então sair por todos os lugares e pregar o evangelho a toda criatura. Jesus, ele tinha um propósito. Ele não precisava que ninguém morresse juntamente com ele ali. Ele tinha um propósito que era assim: olha, eu morro porque eu vou sobreviver, eu vou ressuscitar, e aí quando eu ressuscitar, vocês vão ter ainda mais confiança e fé naquilo que eu estou mostrando e ensinando a vocês. É assim que nós precisamos acreditar hoje. Jesus, ele está sempre presente, ele está sempre do nosso lado, ele está conosco em qualquer situação, e nós precisamos sempre ter a confiança plena e total nele, para que ele possa andar junto conosco. E 8h45, meu Deus. Jesus, ele foi julgado perante o Sinédrio. Jesus, ele foi julgado por Pilatos. Jesus, ele foi sentenciado à morte, e Jesus carregou a cruz até ao Calvário. Ele carregou uma cruz por cerca de 400 metros. Além de sofrer todas as afrontas, ele ainda carregou a sua própria cruz. É uma mensagem que nós precisamos também ter conosco, carregar a nossa própria cruz. Às vezes nós queremos nos esvaziar das coisas que nós somos, daquilo que nós fazemos, mas a nossa cruz, aquilo que Jesus colocou para nós, aquilo que é talvez a missão que você tem de poder fazer a obra do Senhor, isso é carregar a nossa cruz, é entender qual é o propósito do Senhor na minha vida e o que eu devo fazer com esse propósito. Você sabe qual é o propósito do Senhor para você? Se não sabe, nós precisamos orar cada vez mais, né? Nós precisamos nos ajoelhar e falar assim: Senhor, me fala, me diga qual é a direção que eu devo seguir, o que eu devo fazer. Não podemos fazer igual aquelas palavras de enterrar os nossos talentos e não usar os nossos talentos. Deus, ele nos capacita para que nós possamos fazer alguma coisa. Eu não sei qual é a área que você tem mais facilidade para poder falar e fazer, mas existe algo que você faz e que esse é o verdadeiro instrumento de Jesus. O que você sabe fazer? Não, eu converso bem, então vai evangelizar. Eu não sou muito de conversar, eu sou muito de ensinar, então vai ensinar. Faça aquilo que você sabe fazer de melhor.
Vá atrás de tudo que você for fazer, seja pregando, seja falando, seja demonstrando, seja cantando, seja tocando, seja interpretando. Faça tudo com o objetivo de poder edificar o nome do Senhor. Esse é um dos maiores propósitos que a gente tem. Meu tempo acabou, não dá para continuar. Eu não cheguei nem na metade daquilo que era para falar, mas é assim mesmo. É um livro que fala sobre a história, né? O livro de João, que ainda vai ter muita coisa ainda aqui para falar. Acredito que a semana que vem o pastor Domingos ou alguém já vai estar aqui para poder dar continuidade. E é uma coisa que a gente precisa fazer sempre, gente: estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia. Se você não fez ainda, se você ainda não conseguiu ler a Bíblia por completo, você tem que fazer um propósito com o Senhor para que isso possa acontecer. E aí você vai tirar exemplos de vida para você poder seguir no seu dia a dia. Em tudo. Sempre faça algo baseado naquilo que Deus está ensinando e falando para você. Seja na sua casa, seja com seu pai, sua mãe, com seus irmãos, seja com seus filhos, seja no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, em qualquer lugar. Faça sempre aquilo que Deus te ensinar. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós possamos crescer todos os dias na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor Deus, por esse dia, obrigado por esse ensino. Nós possamos aprender todos os dias, cada vez mais, do Senhor, e poder praticar, Senhor, aquilo que nós aprendemos. Nos ensina, Senhor, a sermos melhores a cada dia. Tira de nós, Senhor, todo o nosso eu, e o Senhor possa crescer em nossas vidas. Que a graça do Senhor, que o Espírito Santo do Senhor possa nos conduzir, em nome do Senhor Jesus. Amém.